vivendo com miastenia, que é a doença com a qual eu ainda convivo, né? Uma doença crônica, se você não sabe, mas eu convivo com essa doença, eu tive que reaprender a fazer planos. E por causa dessa virada de década, né, eu comecei a pensar nisso. Falei, poxa, que legal. Não é só uma virada de ano, é uma virada de década. Eu dei uma olhada para a década anterior, né? E isso é um movimento que a gente costuma fazer. Às vezes, e muitas vezes, a gente não faz. É porque a gente acaba desanimando, porque a gente vê muita coisa que a gente não realizou. É que a gente sonhou, que a gente planejou e que a gente não conseguiu realizar. Por causa das circunstâncias que a gente vive e que passou, né, e que viveu, acontecimentos não esperados que aconteceram, mas também por causa da nossa dificuldade em manter a continuidade nas coisas e se manter com foco, ter disciplina para fazer aquilo que a gente quer, né? A gente acaba muitas vezes se perdendo, eu pelo menos. E eu dei uma olhada nessa década e eu achei muito interessante, porque eu comecei a ver, nossa, muita coisa mudou nesses últimos 10 anos, muita coisa mudou. Eu comecei lá em 2010, era uma virada para mim de trabalho, né? Eu estava mudando de empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa instituição de educação profissional, em que eu trabalhei muitos anos, e eu tinha feito um concurso público, e aí eu estava esperando, estava na transição, né, esperando para ser chamada para esse concurso, com a promessa de que eu seria chamada logo no início de 2010. E então eu fui demitida dessa empresa que eu trabalhava, e por conta de eu ter passado no concurso, enfim, e tá indo para um outro lugar. E alguns meses depois, 4 meses depois, eu comecei no novo emprego, o emprego público. E foi um aprendizado enorme esse período no emprego público, mas também muitas coisas aconteceram. Alguns anos depois, logo depois, em 2012, o meu pai tinha adoecido e faleceu. E em 2013 eu sofri várias perdas significativas na minha vida, né? Além da perda do meu pai. E logo depois eu adoeci. Eu recebi o diagnóstico da miastenia em 2014. E por causa disso, mais da metade, né, de 2014 até 2019, essa década que passou foi uma década de muito aprendizado, de muito crescimento pessoal para mim e de muito aprendizado. E eu tive que reaprender a fazer planos, a estabelecer objetivos, a estabelecer metas. Eu tive que reaprender a me permitir sonhar. Porque quando a gente lida com uma doença como a miastenia graves, é uma doença que te permite fazer coisas, mas ao mesmo tempo te limita muito, né? E é muito fácil você desistir. É muito fácil, muito fácil. Eu já ouvi muitas vezes, né, uma frase sobre questão de motivação e realização de coisas, que diz assim: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E isso é muito sério, é muito importante, porque a gente costuma dar desculpas mesmo, né? Muitas vezes, quando a gente não está conseguindo realizar as coisas, ou a gente não tem força para realizar determinada coisa, a gente dá desculpas, a gente encontra motivos muito coerentes, muito fortes para não fazer uma determinada coisa, mas que na verdade é uma desculpa, porque aquilo não era prioridade, né? Se você quisesse mesmo, você ia fazer. E isso é muito real para qualquer pessoa, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu, inclusive, já falei sobre isso em alguns vídeos meus, da questão de você abrir exceção, né? De quando você tem alguma coisa que você quer fazer, que você quer realizar, e você tem que ter continuidade naquilo para ter um resultado. E aí você acaba abrindo exceções. Hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou porque... você sempre tem um motivo que é real, que justifica ou explica por que você não foi,
Mas na verdade é uma desculpa, muitas vezes é uma desculpa. Mas quando você lida com a miastenia, é, você tem na verdade razões para não fazer as coisas. É como alguém que treina algum esporte que fica adiando, né? Vou usar aqui o exemplo da academia. A pessoa foi lá, começou a malhar e tal, e aí ela começou a não ter muita frequência para ir à academia, porque ela está sempre encontrando um motivo que ela chama de razão, mas que na verdade é desculpa, né? Não era motivo para ela não ir. E quando ela começa a abrir exceção é muito perigoso. Mas aí, de repente, essa pessoa está indo, está fazendo, mas por alguma razão ela sofreu um acidente. Vamos imaginar aqui, né? Ela sofre um acidente e fratura as costelas. Só existe uma maneira de você recuperar costelas quebradas, fraturadas. É repouso. Portanto, ela não ir na atividade física, ela não ir fazer o que ela ia fazer, porque ela precisa ficar de repouso por causa das costelas fraturadas, não é uma desculpa, é uma razão. Ela tem razão para não ir, porque se ela for, ela vai estar prejudicando a recuperação dela, que vai permitir com que ela possa depois voltar a fazer a atividade de forma adequada. Né? É um perigo ela ir fazer uma atividade física com costela quebrada, ela pode perfurar um pulmão, ela pode atentar contra a própria vida, então não é recomendado. Ela precisa fazer o repouso, né? Quando você tem a miastenia, você tem razão, você tem razões para não realizar muitas coisas. Mas você precisa estar muito atento, ou eu precisei ficar muito atenta, muito antenada mesmo, para quando a miastenia é uma razão e para quando a miastenia é uma desculpa. Quando a miastenia de fato é uma razão e você precisa parar, e para quando a miastenia é uma desculpa. E vou te falar, é um álibi perfeito, né, para você não fazer as coisas, ou para você não ir, ou para você não realizar, ou para você não estar bem. É um ótimo álibi, né? Eu acordar e falar, hoje não estou a fim de fazer nada. Mas não é a miastenia, é porque todo mundo tem dia que acorda e não está a fim de fazer nada. E você perceber isso para você poder usar estratégias para superar isso. E eu fui aprendendo isso ao longo desses 5 anos convivendo com a miastenia. Eu tive altos, tive baixos, né, bem baixos, tive momentos muito difíceis com a miastenia. E eu fui aprendendo mesmo, você vai aprendendo a lidar com isso. E para esse ano específico de 2020, o ano começou já, né? A gente já está aí na segunda semana. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, mas eu aprendi eu acredito, e é claro, eu vou errar e a gente aprende com o erro, mas eu aprendi muito nesses últimos 5 anos a equilibrar a questão do que eu posso de fato planejar, das estratégias que eu preciso criar quando é uma atividade nova. Eu antes preciso fazer teste, pensar uma estratégia, testar para ver como eu lido com isso e como eu lido com isso com a miastenia.